Paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos para mais uma reflexão da Palavra de Deus na noite de hoje. Eu quero ler um versículo só da Palavra de Deus, que se encontra na segunda carta que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, lá no capítulo de número 4, e o versículo de número 13, que diz assim: quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Esse versículo da Palavra de Deus, para falar um pouco a respeito do nosso aprendizado, do nosso conhecimento, da preocupação que devemos ter com o nosso conhecimento quando se diz respeito à Palavra de Deus. Então, eu já falei em outro vídeo sobre a escola bíblica dominical, da importância de uma escola bíblica dominical bem elaborada, bem trabalhada, e da preparação daqueles que ensinam as Escrituras Sagradas, e também com respeito à presença da igreja nesse culto tão grandioso que é o culto da Escola Bíblica Dominical, todos os domingos pela manhã, a partir de 8 horas até as 10 horas da manhã, temos esse trabalho de ensinamento das Escrituras Sagradas nas nossas filiais, nas nossas igrejas. E Paulo, o apóstolo Paulo, já no final de seu ministério, ele ainda preocupado com o ensino genuíno da palavra do Senhor, aquele ensino que não é falsificado, que não traz misturas para desviar a essência da palavra de Deus. Ele, escrevendo a Timóteo, ele diz que ele já está quase sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da partida dele já estava próximo. Paulo estava consciente disso. Disse: o tempo da minha partida está próximo. Então, ele diz que ele combateu o bom combate, está acabando a carreira dele, mas ele guardou a fé. Ele continua com a sua fé muito viva a respeito daquilo que ele pregava, que ele ensinava, que ele defendia sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Então aqui ele sai traçando algumas questões importantes a respeito de ministério, de serviço, e que ele agora, nesse momento da sua eminente partida, de deixar esse trabalho e ser recolhido pelo Senhor, ele diz para Timóteo que Timóteo se apressasse em vir estar com ele. Ele começa a citar o nome de alguns obreiros que o desampararam. E muitas vezes o obreiro, o líder, e até mesmo você que é o professor da escola bíblica dominical, você sente-se desamparado, porque aqueles que lhe rodeiam não estão chegando mais aonde você está, para poder assim você divulgar esse evangelho, essa palavra. E Paulo, ele está aqui dizendo que Timóteo fosse
ter com ele depressa, ele não demorasse muito, mas que ele se apressasse para poder estar com Paulo. Então ele disse que Dema tinha lhe desamparado, tinha amado o presente século e tinha ido para a Tessalônica. E ele sai citando mais alguns nomes de alguns companheiros que estão aqui na lista dessa segunda carta a Timóteo. Fala até a respeito do jovem pastor Tito também, mas Tito não o tinha desamparado, tinha ido para um trabalho na Dalmácia. E ele diz que somente o Lucas está com ele naquele momento, e ele pede que traga um obreiro por nome Marcos, eu creio que João Marcos, porque ele seria muito útil no ministério de Paulo. Então Paulo ele está já nesse momento final de seu ministério, e ele relata esses assuntos para Timóteo, dizendo que está sozinho e apenas um obreiro está ali com ele de prontidão, e ele pede para que Timóteo venha visitá-lo, venha estar com ele, para que assim ele possa transmitir algumas outras instruções importantes para este jovem obreiro, este jovem pastor chamado Timóteo. E Timóteo foi um obreiro que Paulo encontrou ainda quando muito tenro em idade, encontrou nas suas viagens missionárias, e em uma dessas ele resolveu levar Timóteo com ele para essa obra missionária. E agora, um pastor ainda novo, mas de uma grande importância dentro do ministério do apóstolo Paulo. Então Paulo, ele, nessa recomendação, nesse chamado, nessa requisição de Timóteo vir ter com ele, ele diz da seguinte forma: quando vieres, ou seja, quando Timóteo viesse a estar com ele, nesse chamado que Paulo faz a este obreiro, ele transmite algumas orientações a Timóteo, e duas dessas orientações, ou algumas dessas orientações, que era levar este obreiro chamado Marcos, ou João Marcos, e as outras era que ele trouxesse com ele, com Timóteo, uma capa que ele tinha deixado lá em Troade, na casa de um certo homem chamado Carpo. E ali ele também levasse os livros e principalmente os pergaminhos. Então, nessa idade, nesse final já de ministério, o apóstolo Paulo ainda estava preocupado com o estudo, com a pesquisa, com as análises dos livros e dos pergaminhos, que ele diz que é para ele muito importante. Então, eu e você, que ensinamos a palavra de Deus, que pregamos as Escrituras Sagradas, que discorremos deste tão maravilhoso livro que é a palavra de Deus, nós precisamos entender que os livros e os pergaminhos, hoje a Bíblia Sagrada, ela aí é muito
importante no nosso ministério. Por isso que vem a importância da escola bíblica dominical na vida daqueles que anunciam as boas novas de salvação e principalmente da igreja do Senhor. Você que é igreja, você que ainda não está ensinando, não está pregando, apenas está congregando ou que faz parte de algum ministério, de algum departamento dessa natureza, você deve participar assiduamente desse culto chamado Escola Bíblica Dominical. É o maior culto que nós temos, é esse de ensino, que você e eu podemos dialogar, podemos arguir com o professor, tirar as nossas dúvidas, questionar alguma coisa que a gente não entende, e se faz isso na Escola Bíblica Dominical. Mas se você ainda não tem essa aptidão, não tem esse desejo, que você se desperte para isso. Eu faço uma pergunta para você, e não precisa você comentar quando você for ouvir ou assistir essa reflexão bíblica, mas quanto tempo faz que você não vai a uma escola bíblica dominical? Quantas escolas bíblicas dominical você foi nesse ano de 2022? Já estamos findando o 4º trimestre da escola bíblica dominical. Qual a sua frequência nesses cultos de ensino? Você tem valorizado isso na sua vida? Você tem despertado isso no seu ministério, no seu conhecimento, para que você possa estar bem alinhado com as Escrituras Sagradas e você não ser uma presa muito fácil para os falsos profetas, os falsos ensinadores que distorcem, que falsificam as Escrituras Sagradas. Então atente bem para isso, para esse conselho, essa reflexão da importância do nosso crescimento, e um crescimento com base, com estrutura sólida, um crescimento com qualidade, onde poderemos estar assim bem alicerçados na palavra de Deus e dificilmente seremos abalados por qualquer vento de doutrina que suja o que apareça, o que venham a surgir diante da nossa jornada aqui na Terra. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Vá à escola bíblica, tá? Esqueça disso não, isso é importante. Ah, pastor, mas eu estou ocupado, tenho um comércio. Fecha lá por 2 horas. Você verá a diferença que Deus vai fazer quando você chegar dessa escola bíblica dominical. Deus vai multiplicar o seu negócio, as suas coisas, para a glória do Senhor. Fica na paz do Senhor e vamos fazer uma oração em gratidão. Querido Deus e Pai que está nos céus, eu te louvo, eu te agradeço, te exalto por tudo. Obrigado por este momento, esta reflexão que sirva e vá de encontro àqueles que precisam ouvir esta palavra para a glória do teu nome. Amém e amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Até a próxima, se Deus assim permitir. Nos ajuda aí, compartilha, comenta, se inscreve aí no nosso canal e com certeza Deus vai te abençoar.